Vamos introduzir uma nova coisa. Parece que é um absurdo que a gente vai fazer e depois vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Nós vamos transformar distribuições normais que existem, podia ser tamanho de planta, podia ser produção de grãos, poderia ser tamanho das pessoas ou poderia ser rentabilidade de uma determinada ação. Todas essas distribuições, elas podem ser o que a gente chama na estatística, são os livros que inventam isso, que é de normal reduzida ou normal padronizada. A gente pode pegar qualquer distribuição que seja normal em qualquer unidade de medida e transformar ela numa normal que a gente chama de reduzida, que vai ser uma variável que tem média 0 e desvio padrão 1. Já vai ficar claro isso para vocês. Eu só quero tentar fazer uma pequena analogia. Lembra que quando a gente fazia desvio padrão, e eu tinha lá saco de café, saco de 60 quilos, e o preço era reais por saco de 60 quilos. Eles estavam em unidades de medidas diferentes, aí a gente usava o coeficiente de variação, que era uma porcentagem. Aqui a ideia é a mesma. Se eu tenho um monte de distribuições, cada um com a sua unidade de medida, fica difícil a gente ficar calculando a área, porque para calcular a área sob uma curva, a gente precisaria saber fazer um negócio que cálculo, a turma de cálculo de engenharia que faz, chama integral. Não faz sentido nenhum a turma de administração ficar aprendendo integral, tá? Então, como que a gente vai achar a área sob a curva se a gente não sabe fazer integral? Essa é a grande saída. Nós vamos pegar qualquer distribuição e padronizá-la e fazer uma normal reduzida. Como que a gente faz normal reduzida? A gente pega o valor de uma determinada variável, faz menos a média e divide pelo desvio padrão. Ellison, até assim você tentou me convencer, me mostrou, mas eu não sei aonde esse Z, eu vou enfiar esse Z dentro da minha vida, tá? Calma, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos considerar esses dados, tá? Esses dados, vamos imaginar que eles são dados de quilos, por exemplo. Quilo de tomate. Então, uma dona de casa saiu com 4 quilos de tomate, é muito, tá? Mas só 9 quilos de tomate. Uma pessoa saiu com 4 quilos de tomate, outro 5 quilos, outro 2 quilos, outro 9 quilos, outro 8 quilos e outro 5 quilos. E daqui a pouco eu quero saber qual que é a probabilidade de uma dona de casa sair com mais de 6 quilos de tomate. Vou repetir, porque essa brincadeira a gente está fazendo até agora. Isso não é novidade, não. Então, eu estou fazendo uma pesquisa de campo, parei na frente do supermercado, perdoe-me todos esses meus exemplos que acabam ficando meio estranhos, mas estou lá fazendo uma pesquisa e anotei 6 pessoas que saíram com tomate. Uma saiu com 4 quilos, outra, podia ser gramas, tá? Mas assim, 4 quilos, 5 quilos, 2 quilos, 9 quilos, 8 quilos e 5 quilos. Anotei no meu caderninho. E, na verdade, o que a gente quer saber, né, além de fazer aquelas estatísticas descritivas e saber a média, desvio padrão e tal, que a gente tinha feito, na verdade, assim, o que a gente vai querer saber é qual que é a probabilidade, ou seja, qual que é a chance de uma pessoa sair com mais de 6 quilos de tomate num determinado dia. O que eu vou fazer? Calcular média, desvio padrão. A gente já sabe fazer isso. Agora, a gente está trabalhando no mercado, abrimos uma empresa de consultoria, de marketing, né? Depois eu vou mostrar esses dados para o meu cliente. Então, eu vou lá, calculo a média, somo todo mundo e divido por 6. Calculo o desvio padrão. Como que eu faço o desvio padrão? Aí eu monto aquelas coluninhas do lado. Lógico, no Excel dá para fazer de uma vez só, né? Mas a gente fazia como na prova? Montava as coluninhas do lado e fazia cada um desses menos a própria média, elevava todo mundo ao quadrado, somava, dividia por n menos 1 e tirava a raiz quadrada. Tá? Vocês podem não ter na cabeça o passo a passo, mas a gente fez isso. Eu fiz no Excel e deu assim, média 5,5. Desvio padrão, 2,58. Tá? Média, 5,5. Desvio padrão, 2,5884. Tá ok? Agora, pessoal,
antes de continuar. Alguém, não precisa anotar, mas alguém anota para mim aí, média 5,5 e vamos pegar 2,5 desvio padrão, pessoal, né? Vamos eliminar todos esses números para a gente fazer uma continha mais rápida e mais simples. Então vai ficar, então não vai precisar nem decorar, né? Marcar. Média 5,5, desvio padrão 2,5. Nós estamos simplificando o nosso problema. Que o consumo de tomates tenha uma distribuição normal. Ah, por que eu fiz feio no final? 5,5 de média. E temos um desvio padrão de 2,5, é isso? Isso. Agora eu pergunto para vocês. Vai sair uma pessoa com tomate. Qual a probabilidade de uma pessoa sair com tomate pesando entre 3 e 8 quilos? Tem que calcular a área entre 3 e 8 quilos. A porcentagem, dá para saber essa área? A gente sabe de antemão qual é essa área? Gabriele, dá para saber qual que é a área de pessoas que estão comprando tomate entre, né? Qual que é a probabilidade de sair uma pessoa e ela ter tomates entre 2 e 3 quilos? 3 e 8 quilos. 68,26. Por que 68,26, dona Gabriele? Porque é a área que está 3 e 8. Eu gostaria que sim, eu ficaria super feliz se você respondesse assim. Porque é a área que está entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. Mas tá certo, é a área que está entre 3 e 8, né? E da onde a gente achou 3 e 8? A gente pegou os cálculos, tirou a média, achou um desvio padrão, que era 2,5. Aí de 5,5 eu somei 2,5 e tirei 2,5, que é um desvio padrão para a direita, um desvio padrão para a esquerda. E se a nossa curva é normal, que a gente está supondo que ela é normal, a gente já até sabe de antemão qual é a área entre um desvio padrão para cá e um desvio padrão para lá. Então a gente pegou, fez a pesquisa, as pessoas saíram com esses quilos de tomate, calculei a média, o desvio padrão, e agora eu vou transformar esses valores em normais reduzidas, tá? Nós vamos padronizar os dados, esses dados ao lado aqui, transformando todo mundo na variável normal reduzida, tá ok? Que é simplesmente pegando cada um desses valores, subtraindo a média e dividido pelo desvio padrão. Vocês não precisam fazer isso agora não, tá? É só olhar. Então, veja, eu peguei 4 menos 5,5 e dividi por 2,5884. Peguei 5 menos 5,5 e dividi por 2,5884. Peguei 2, dividi por 5, subtraí 5,5 e dividi por desvio padrão. Fiz isso no Excel. E criei o que nós estamos chamando de variável Z. É uma distribuição que era normal, medida em quilo de tomate, e agora eu estou transformando ela numa variável Z que não tem dimensão. Lembra o coeficiente de variação, que também não tinha dimensão, e a gente até expressava por porcentagem? O Z também. O Z não tem dimensão, porque eu estou pegando quilo, né, quilo menos quilo, e dividindo por desvio padrão, que é quilo também. Então, ele fica uma unidade adimensional. Ou seja, eu posso pegar qualquer conjunto de dados. Se ele tiver distribuição normal, a hora que eu faço menos a média, divido pelo desvio padrão, eu transformo todo mundo numa mesma unidade de medida. Em que essa unidade de medida vai ter média zero. Se vocês somarem todos esses valores, não precisa calcular, não. Se somarem todos os valores e dividirem por 5, vai dar zero. Tá? E se vocês calcularem o desvio padrão dessa variável Z, vai dar exatamente 1. Tá? Eu transformo uma normal que está na unidade de medida dele, de tomate, de quilo,
e transformo esses quilos de tomate, média de 5,5 quilos, numa normal padronizada, em que eu agora vou ter uma variável que a gente vai chamar de Z. E nós vamos trabalhar com essa normal padronizada para calcular as áreas. Ok? Então, vou voltar aqui. Com calma. Aí a gente volta pro Paintbrush. Elson, Oi, amor. não sei se é o momento de perguntar, mas assim, antes de tudo isso que você acabou de mostrar, no lápis eu tenho que fazer toda aquela conta até chegar no desvio padrão, Isso. para depois fazer essa última que você mostrou agora. Sim, sim. Sim, Tá. exatamente. Nós não vamos Uhum. passar por todos esses processos. Eu já vou dar o desvio e a média, tá? Mas, Tá, teoricamente, sim. Então, imagine, certo. ó, olha como que ficou aqui, pessoal. Isso significa, pessoal, que é assim, ó, o nosso exemplo do tomate, a média era 5,5. Sendo um desvio padrão para cá, a gente chegava no 8. E um desvio padrão para cá, a gente chegava no 3. A hora que eu pego esses elementos e menos média, divido pelo desvio padrão todo mundo, ele vai transformar a normal original que estava em quilos numa normal padronizada, em que a média agora é 0 e um desvio padrão é 1. Obviamente que aqui menos 1, né? Veja, eu estou transformando uma distribuição normal que está em quilos numa distribuição normal que está numa unidade de medida adimensional, né, que a gente até pode pensar isso tem em porcentagem, mas é uma unidade de medida adimensional, que não tem dimensão, e que sempre a média é 0 e um desvio padrão vai ser 1, outro desvio padrão para cá vai ser menos 1. Então vejam assim, ó, aqui uma representação de uma normal reduzida, né? Eu posso pegar qualquer elemento que é distribuído normalmente, que tem assim, essa curva em forma de sino, e transformar ele sempre numa variável de média 0, desvio padrão 1. E veja que ele segue aqueles mesmos padrões daquela outra distribuição normal que eu falei, né? Veja que entre menos 1 e 1, nós temos 68,26%, que é essa área aqui de 34,13, mais essa área aqui de 34,13, totalizando os 68,26. Ok? Então, ela também, a gente já sabe muitas coisas sobre a normal. Então, a gente chega numa variável que é peso do tomate, parte de uma variável que é um peso do tomate, e chega numa variável z, tá? Que é média 0, desvio padrão 1. E aí nós temos uma tabela com todos os valores de probabilidade para cada z. Como funciona a tabela, a gente sabe fazer as contas. Se nós não compreendermos como funciona a tabela, a gente não sabe fazer as contas, tá? E tem pouca conta para ser feita. Então é assim, ó. A tabela da probabilidade dessa variável z assumir qualquer valor entre a média 0 e esse z que eu estou querendo calcular aqui. Perfeito? Então já vamos calcular, ó, um desvio padrão para cá, né? Então, ó, o que essa tabela mede? Ela mede a área de 0 sempre para a direita. De 0 sempre para a direita. Então eu quero saber, ó, essa área aqui, achurada, né, com esses risquinhos diagonais aqui, quanto que eu tenho de área? A gente até sabe que é um desvio padrão para a direita. A gente viu aqui, ó. Ó, a área de 0 até um desvio padrão para a direita, todo mundo já sabe que é todo mundo, assim, né?
já é de conhecimento que é 34,13. Mas quando não está entre essas áreas aqui, a gente tem que ver na tabela. Então, essa a gente já tem, e ela tem que ter na tabela, né? Vamos achar. Na tabela, eu quero saber, de 0 até 1, o z igual a 1, um desvio padrão para a direita, qual que é a área que nós temos? Então, a gente vai e calcula. O z nosso não é 1. Então, a gente vai ter que cruzar dois valores. Esse valor dessa coluna com esse valor dessa linha. Então, é 1,00, é 1 mesmo. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? É 1,00. Olha o outro 000 aqui, ó. Então, vai ser 1,0 e eu completo com esse último zero aqui, tá? Para ficar 1,00. Que dá 34,13%. Qual é a área abaixo da curva normal que está entre 0 e 1. O Z, 0 e 1, que é exatamente 34, perfeito? Essa área aqui é 34,13%, que a gente já sabia daqui, ó. 34,13%, só que eu mostrei como a gente acha isso na tabelinha, porque agora eu vou achar para qualquer Z. Vou achar para Z 0,88, por exemplo. Tá? Outra coisa que a gente já sabe, pessoal, é que essa área de pontinhos, ela tem 50% da área, porque ó, de 0 para a esquerda eu tenho 50% da área, de 0 para a direita eu tenho os outros 50%. Sendo que de 0 até 1 desvio padrão, eu tenho 34%. Tá? A tabela nos dá a probabilidade dessa área aqui, ó, de 0 até algum valor à direita.